Olá para você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje eu vim fazer um vídeo sobre um tema que vocês pediram, né, para me falar um pouco, que foi a minha experiência, né, como é que foi a minha experiência da proficiência na língua inglesa, né, como é que foi a minha prova e tudo mais. Então, como vocês sabem, né, vocês pedindo, eu trago aqui para vocês, eu converso, né, discuto, trago a minha experiência e quem sabe algumas dicas. A gente vai falar hoje sobre proficiência em língua inglesa. Mas, gente, eu tenho que deixar claro aqui para vocês, certo? Que eu não sou o maior exemplo para vocês seguirem sobre aprendizado em língua inglesa. Eu não tenho muito conhecimento a respeito, tá? O que eu sei é só o básico mesmo que fez eu ter um nível de inglês mais ou menos e que eu estudei, né, ao longo desses anos aí, as práticas que eu fiz. E também eu vou falar especificamente sobre a prova de proficiência que eu fiz, que foi o TOEFL IBT. Não tenho também muito conhecimento a respeito do TOEFL, mas aqui eu vou contar para vocês como é que foi a minha experiência com ele, tá? Então vamos lá. Quando você vai fazer uma prova de mestrado, né, uma seleção de mestrado, você tem que passar pela proficiência, você tem que comprovar a proficiência. E o que é isso? É você comprovar, né, para aquela instituição, para aquele programa de mestrado que você está entrando, que você tem um certo nível de inglês, né, que você tem uma certa pontuação que eles vão determinar de conhecimento em língua inglesa. Nos mestrados, a proficiência é em língua inglesa, mas no doutorado vai se acrescentar mais uma língua, que além do inglês, né, você pode escolher uma segunda língua que pode ser o espanhol ou o francês. E como vocês sabem, né, cada edital de cada programa é único. Cada um coloca suas normas, né, as suas condições. Então, quando vai ser lançado um edital, lá eles vão especificar quais são os programas de proficiência, quais são as provas de proficiência que eles vão aceitar e qual é a pontuação mínima de cada prova que você tem que tirar para passar para a próxima etapa ou continuar, né, na seleção do mestrado. Por quê? As fases de proficiência de uma língua estrangeira, normalmente, né, na maioria dos mestrados, é uma etapa eliminatória. E o que isso significa? Que para você chegar a participar da seleção, você primeiro tem que comprovar a proficiência. Se você não comprovar a proficiência, pronto, acabou para você e você não vai poder mais tentar a seleção naquele ano, naquele edital. Então, primeira coisa é nunca subestime a proficiência em língua estrangeira, tá? Muitas pessoas não dão a devida importância nisso, mas isso pode ser fator decisivo para fazer você não tentar, nem chegar a tentar a seleção, né, para o mestrado que você quer. E assim, muitos programas de mestrado, né, eles mesmo aplicam uma prova de proficiência para você fazer. Você paga uma pequena taxa e faz essa prova. Mas eles também dão a opção de você comprovar sua proficiência com outras provas de outras instituições, como, por exemplo, né, as provas do TOEFL, IBT e ITP, né, que são provas que você consegue comprovar internacionalmente o seu nível de inglês. Que esse é o caso, né? Foi essa prova que eu escolhi fazer. Então, quando saiu a seleção do mestrado, né? Se você já viu meu outro vídeo, né? Na verdade, eu estava fazendo uma residência em Pernambuco e eu ia tentar a seleção do mestrado aqui em São Paulo. E eu tinha três opções para comprovar a proficiência. Dois se referiam a instituições aqui de São Paulo, certo? Que só aplicavam a prova aqui em São Paulo e só valeria as provas para aqui, para São Paulo. E também tinha a opção de eu fazer o TOEFL, né? O TOEFL IBT, que seria uma prova que eu poderia fazer em qualquer lugar do Brasil, né? Nos centros aplicadores do TOEFL e poderia valer aí por 2 anos, né, para qualquer instituição nacional e até umas internacionais também. E assim, eu já estava com isso na cabeça, sabe, sobre fazer esse TOEFL desde 2018, porque na UFCG, né, onde eu fiz a minha graduação, durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer o TOEFL ITP 3 vezes, porque as universidades federais têm um programa, têm um projeto, né, onde elas disponibilizam para os seus alunos e servidores e funcionários a realização desse exame gratuitamente. Então, eu aproveitava para fazer, né? Por que não? Mas, infelizmente, né, se pudesse, eu já teria comprovado pelo ITP, não era possível. Esse edital de seleção do mestrado aqui para a USP só aceitava o IBT. E havia um centro aplicador de provas lá em Recife mesmo, onde eu morava, pertinho lá de casa, para minha alegria, né? Por que pareça. E eu vou trazer só alguns números aqui para vocês terem uma noção. O TOEFL IBT ele é reconhecido no mundo inteiro, tá? Tem outras provas de proficiências, claro, que vocês podem procurar e fazer
Cada prova de proficiência é para uma finalidade diferente, certo? E o TOEFL IBT ele vai comprovar proficiência em universidades do mundo inteiro. No site deles, eles colocam que são mais de 11 mil universidades e outras instituições aí de ensino em mais de 150 países. Então, o TOEFL IBT é especificamente para estudos, principalmente do nível superior. Se vocês estiverem interessados, né, em fazer essa prova, vocês podem entrar no site oficial do TOEFL IBT, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? E vocês podem verificar e procurar onde tem um centro de aplicador dessa prova mais próximo de você e você faz tudo online, você consegue marcar a prova toda online, você faz o pagamento online também, marca a hora, os dias, tudo direitinho, todas as informações eles detalham muito bem no site. Quanto ao pagamento, no meu outro vídeo eu falei, só que agora eu não tô muito bem lembrada. Se eu não me engano foi $214, né? Eu lembro que eu gastei na média R$ 800 para fazer essa prova. Então, é uma prova bem carinha, né? Considerando ainda mais o valor do dólar hoje em dia, que tá bem acima do normal. Então, é preciso se organizar, né? Um tempo anterior para fazer ela. Bom, como eu disse a vocês, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre experiências de estudo em inglês. Mas eu vou contar para vocês, né? Como é que eu fiz para manter ou melhorar um pouco do inglês que eu tenho. Que deu uma aperfeiçoada ao longo desses anos, tá? Aprimorou um pouco, mas não foi tanto quanto eu gostaria, infelizmente. Bom, eu sou daquelas pessoas que teve contato com a língua inglesa durante a vida inteira, sabe? Aquelas pessoas que sempre fez curso, né, e tudo mais, na escola principalmente, todo ano aprendendo o verbo to be, enfim, vocês sabem, né? Mas eu nunca foquei realmente na língua, sabe? Eu nunca via real importância, nunca me interessei, na verdade, essa é a palavra. Mas quando eu cheguei na minha graduação, né, na verdade no terceiro ano, quando meus pais se separaram, meio que deu um clique na minha cabeça. Caiu a ficha, digamos assim. Eu acho que foi a responsabilidade adulta batendo na porta, não faço ideia do que foi. Talvez seja um incentivo a ajudar minha mãe, né, lá na frente, enfim. Eu só sei que na graduação eu senti uma imensa necessidade de voltar a praticar o meu inglês e aprofundar mais ainda os estudos e aprender a língua. E na época, eu acho que hoje em dia ainda tá valendo isso, as universidades federais tinham o My English Online. E eu fiz o My English Online. Eu achava ele muito bom, né? Principalmente por ele ser mais técnico, científico. Ter esse caráter mais cientificistas, com uns textos mais, digamos, universitários, né? Para quem quer se aproximar mais desse mundo. Eu gostei bastante. Aí comecei a fazer uma English Online, né? Fazia o TOEFL ITP quando eu tinha oportunidade. Mudei a língua do meu celular para o inglês. Comecei a assistir filmes só em inglês, séries só em inglês, músicas, podcasts. Diariamente, né? Eu tentei me aproximar mais ainda da língua. Ah, deixa eu até mostrar para vocês que eu não estou mentindo. Eu sou fã de Harry Potter, tá? Por favor, não me julguem. Então, na época, eu comprei livros do Harry Potter, todos em inglês. Como vocês podem ver, né, eu parei na metade. Eu tenho até que voltar a ler eles. Mas tem me ajudado bastante. O que eu quero dizer para vocês é que eu mergulhei na língua, né? Eu comecei a trazer o inglês para qualquer fator da minha vida, do tanto que era possível. Então, eu sempre estava escutando alguma coisa, lendo alguma coisa ou vendo alguma coisa. No início é chato, não, eu não vou dizer para vocês que é legal, que é fácil, tipo, você sentar e começar a assistir um filme todo em inglês, né, com legenda em inglês também, e às vezes você não entende nada e você fica frustrado, que eu adoro assistir filme, eu adoro assistir série, só que eu detesto assistir uma coisa que eu não tô entendendo. Por exemplo, se meu namorado tá assistindo uma série, ele já vai no quarto episódio da primeira temporada e ele quiser que eu assista com ele, a gente vai ter que assistir de novo desde o início, porque eu não consigo quebrar assim as coisas, sabe? Então, pra mim foi uma batalha muito grande, tipo, que é um drama, é um certo drama isso, é um negócio nada a ver, né? Porque a gente tem que fazer essas coisas mesmo, esses pequenos hábitos, pra a gente aprender novas coisas, né? Esse é o preço que a gente paga quando a gente pensa em ter um lazer. O lazer, na verdade, é você estudar uma língua. Mas procurem o máximo possível que isso seja um processo fácil para vocês, um processo gostoso para vocês passar, porque não tem nada pior do que a gente não fazer algo que não gosta, né? Meu namorado mesmo, a gente tá se esforçando nos últimos dias para voltar a focar no inglês.
E a gente começou a assistir Friends, né, desde o início. Então, a gente está assistindo cada episódio em inglês, com a legenda em inglês, né, e estudando esses episódios. Só que a gente fala em começar a assistir o Friends em inglês e meu namorado já tá abrindo a boca com sono. É complicado, é uma situação complicada, mas é um processo que a gente vai se adaptando. Confia em mim. Se você tá pensando em começar, comece, só comece, tá? Só faz, só faz. Depois você pensa no restante. Pronto, então durante esses 5 anos da graduação, né, eu dei uma aproximada mais no inglês. Depois eu passei na residência e no primeiro ano da residência eu comecei a pagar um curso de inglês, né, que era 2 vezes por semana. Só que depois de um momento eu decidi sair do curso, certo? Então no segundo ano eu já não estava mais nesse curso de inglês. E de novo, né, durante esse período sempre em contato com a língua, com menos frequência, mas estava sempre ali tentando ler textos, imagens do celular, seguindo canais do YouTube, né, em inglês, isso ajuda demais também. Enfim. E assim, gente, para o TOEFL IBT, eu não estudei especificamente para o TOEFL IBT. Vou dizer a vocês, tem muita gente aí que faz, né, planos de estudos, tudo planejado, tudo bem direitinho, mas eu não fiz isso. Uns 4 meses anteriores ao dia de marcação da minha prova, eu peguei 4 sites, certo? Que tinham atividades relacionadas ao TOEFL e comecei a diariamente fazer essas atividades, ou quase todos os dias. Eu vou deixar linkado aqui também para vocês os sites que me ajudaram. Quando eu fui acessar agora, 2 deles, infelizmente, estavam fora do ar, não sei se é um problema temporário, mas 2 deles estão funcionando perfeitamente, então eu vou deixar aqui. Então, falando só mais um pouquinho da época, né, que eu estava tentando a seleção de mestrado. Eu não estava tentando apenas o mestrado de São Paulo, tá? Eu estava tentando também um mestrado da Fiocruz de Recife, da Federal de Pernambuco e da Estadual da Paraíba, que fica em Campina Grande. E se eu não tivesse feito a prova do TOEFL, eu teria que ter feito a proficiência em cada um desses 3 programas, separadamente. 3 proficiências de inglês, porque um programa não aceitava a proficiência do outro, mas o TOEFL acabou abarcando para todo mundo, para todos esses programas. E eu tenho muitos amigos que fizeram essas proficiências de inglês, né? E qual é o padrão dessas provas de mestrado, né? Você vai ter um texto em inglês e você vai ter perguntas e respostas fechadas em inglês. Ou você vai ter esse texto em inglês e perguntas em português, com respostas fechadas em inglês ou respostas fechadas em português também. O foco é esse, certo? Um texto para você ler em inglês, você saber interpretar esse texto, para você poder responder as perguntas. Essas perguntas podem estar em inglês, em português, vai variar muito de programa para programa. Tem até programas que permitem que os candidatos levem dicionários de inglês, né, para você desenvolver durante a prova. Mas dicionários de inglês, tá? Não inglês-português, nada de tradução. E vocês podem verificar também, né? Porque às vezes, assim, tem programas, tem universidades, na verdade, que elas fazem provas de proficiências apenas, assim, em determinadas épocas do ano. Então, digamos que a gente está em 2020, né? Em 2021 você quer tentar uma seleção de mestrado, você pode ver se na universidade onde você vai tentar essa seleção tem proficiências, se elas dão proficiências, assim, fora de época. Porque você poderia tentar uma proficiência agora, no final desse ano, né, esse segundo semestre, ou no começo do ano que vem, vai que você tá meio incerto com o inglês, né, e você quer ter mais chances, digamos assim, para poder tirar uma nota boa, isso também pode ser feito. Mas, de novo, tudo depende de cada programa, de cada edital, tá? Vocês têm que verificar muito bem as normas que eles pedem e a pontuação mínima. Voltando para a prova do TOEFL IBT, né? Ele vale por 2 anos em praticamente qualquer programa de mestrado aqui do Brasil e internacionalmente também, né? E essa prova, ela é dividida em 4 etapas. Cada etapa é para ver uma habilidade sua do inglês, tá? Que seria a leitura, a escrita, a escuta e a fala. Sim, no TOEFL IBT a gente tem a fala. No ITP a gente só tem escrita, leitura e escuta. Mas no IBT a gente também tem que falar. E isso foi o que eu mais me dei mal, porque eu praticamente não treinei nada de fala. Muito pouco mesmo. No site deles, eles falam bem direitinho como é cada etapa, qual é o processo, quanto tempo dura cada etapa, certo?
Eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês e também vou deixar a página do meu blog que eu vou estar falando sobre esse assunto e eu vou deixar um quadro lá que resume muito bem cada uma dessas etapas. E assim, para fazer essa prova lá no dia é meio que um Enem, sabe? Você não pode entrar com bolsas ou qualquer outra coisa dentro da sala. Antes de entrar na sala, né, que é cheia de computadores, você tem que deixar sua bolsa numa sala e você pega apenas o documento e uma folha de papel e um lápis que eles mesmos dão para vocês. Então as pessoas vão entrando nessa sala, cada um vai sentando no seu computador, coloca o fone de ouvido, né, ver se está tudo ok com áudio e com o microfone e começa a prova, independente, tá? Não precisa ser todo mundo junto. Um não depende do outro. Você faz a prova no seu tempo, você tira o seu intervalo de 10 minutos se você quiser tirar, enfim, é independente. Eu digo isso porque na ITP é todo mundo junto, né? Você senta na cadeira numa sala, aparece um telão e você fica escutando e todo mundo faz o processo, todo mundo junto. Aí todo o teste do IBT ele demora 3 horas, tá? E você tem que reservar 3 horas e meia do seu tempo, porque o processo para que antecede a prova demora em torno de 30 minutos. Todo o processo é online, à distância. Se eu não me engano, agora, durante a pandemia, eles estão disponibilizando para as pessoas fazerem o teste de casa mesmo. Eu não tenho certeza, é bom verificar. Então, todo o processo, né, de inscrição, de pagamento, de marcação de horário e até mesmo para ver os resultados é online. Então, após a prova, se eu não me engano, foram 2 semanas para eu receber o resultado do inglês. Você tem a opção de mandar o resultado também pelo correio e também tem a opção de você baixar pela internet sem estresse nenhum. E nesse resultado eles passam toda a pontuação detalhadamente para vocês. Eu tirei ao todo 67 pontos, tá? Nessa prova, que foi o seguinte: eu tirei 18 pontos de 30 da leitura, 21 pontos de 30 da escuta, 14 pontos de 30 da fala e 14 pontos de 30 na escrita. Bom, e quando a gente fala de proficiência em inglês, né, normalmente a gente fala dos níveis de inglês, né, que a gente tanto conhece, que é A1, A2, B1, B2, C1, C2. Esse é o parâmetro do quadro comum de referência europeu, que praticamente o Brasil inteiro utiliza ele. Aí quando você faz uma prova de proficiência, você precisa ver qual é o seu nível de proficiência de acordo com esse quadro europeu. Você pode botar no Google que rapidinho você encontra, né? Eles colocam todas as provas que você pode ter feito, né? A Cambridge e os 2 TOEFLs, enfim, com o nivelamento desse parâmetro. Nela, eu estaria entre os níveis B1 e B2, certo? Seria o intermediário, o inglês intermediário. Para a seleção do mestrado, eu tinha que tirar 64 pontos. Eu tirei 67, né? Então eu consegui comprovar a proficiência. Se fosse para o doutorado, eu já não conseguiria, porque, se eu não me engano, foi 70 pontos para o doutorado. Então, quando eu fiz essa prova e vi o resultado, meio que deu um tapa na minha cara para eu voltar realmente de novo a aprender o inglês, né? Voltar com ele mais certo no meu dia a dia, principalmente porque eu quero ter alguma experiência internacional. Então, eu tenho que estar preparada, né, quando a oportunidade bater na minha porta. Então é isso, gente. Esse ano eu voltei mais com o inglês, né? Principalmente com esse mestrado. É bom porque eu tô numa fase do mestrado que eu tô fazendo uma revisão da literatura. Nessa revisão, 90%, 80, 90% dos artigos são em inglês. E isso tem, né, me estimulado e me forçado a estudar mais a língua. Eu e meu namorado estamos aí com uma meta, né, de até dezembro a gente conseguir falar aqui em casa, nós dois conversarmos em inglês, então podem me cobrar sobre essa meta, que vai dar certo, né? A gente tá focado, toda noite estamos sentando na cama e estudando. É na cama, porque é muito frio aqui em São Paulo, eu não consigo ficar fora dessa cama por causa dos cobertores, né? Fazer o quê? Mas tá dando certo, né? O importante é isso. Então, eu espero que essa minha experiência tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Tenha dado uma noção melhor para vocês, né? Sobre todo esse cenário, porque eu não tenho muita experiência no assunto, né? Mas o que eu sei, eu compartilhei aí com vocês. E conta aqui pra mim, aqui embaixo, se você já fez uma proficiência, se você quer fazer, se você tá estudando inglês. E se, claro, se tiver alguma dúvida, né, e quiser tirar, na medida do possível, a gente conversa, eu pesquiso, eu vou atrás, né, das respostas e a gente pode ir interagindo. Aproveita também de se inscrever aqui no canal, que toda semana eu tô postando 2 vídeos
O objetivo é um na quarta e domingo, tá? Domingo à noite. Dá o gostei aqui embaixo e também me segue lá no Instagram, que eu tô dando dicas sempre que possível sobre ferramentas acadêmicas, dicas do meu mestrado, né? Dicas que também podem facilitar a vida de vocês em vários aspectos. Então é isso, gente. Até mais!